Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos caminhar mais um pouquinho. Estamos aí conhecendo um personagem novo, o general, o comandante Naaman. Quem lê a Bíblia, quem frequenta EBF, não sei se vocês já participaram de alguma EBF. Faz tempo que nós não fazemos EBFs aqui na igreja, Escola Bíblica de Férias. Então quem conhece essa programação para crianças, eu quando era criança eu frequentei EBFs e aprendi sobre Naaman muito cedo. Por quê? Porque a história de Naaman tem um desfecho muito legal, importante para nós. Por quê? Deus foi lá, sem fazer acepção de pessoas, sem levar em conta a importância de Naaman, mas também não desprezando Naaman, porque ele era de uma nação vizinha e potencialmente inimiga de Israel, que já fora inimiga de Israel no passado, que parece que aí estão num acordo de paz, aí meio uma tensão. Deus não olhou para isso e foi lá e curou Naaman. Uma evidência que Eliseu nem não quis sair ali para mostrar quão grande era o general Naaman, mas falou com ele a palavra do Senhor e Naaman foi curado. Foi curado da sua lepra, que provavelmente ele carregava anos e anos. E é uma doença que dá na pele, pode dar no corpo inteiro. Nós vamos ver o que aconteceu com um servo de Eliseu. O servo de Eliseu pegou, vamos dizer assim, lepra em todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Então Naaman provavelmente sofria disso por muitos anos e em todo o seu corpo. Uma doença muito incômoda que não tinha cura naquela época. Hoje, a hanseníase, eu acho que existem alguns outros tipos de lepra, mas a mais comum é a hanseníase. É um nome difícil, hanseníase. É comumente chamado de lepra. Então hoje é muito fácil de tratar, ninguém morre de lepra, só se não tratar e não tomar os remédios. Aí morre até de gripe. Tá bom? E o que aconteceu com Naaman? A história de Naaman é muito legal. Por quê? Porque Deus se fez conhecido para além de Israel. Deus saiu ali de Israel. Vocês lembram um momento do ministério de Elias, em que Deus se fez conhecido de outro povo? Olha só, quem lembrar eu queria estar na sala de aula, porque eu queria ver quem lembra. Vocês lembram em que momento do ministério de Elias Deus se mostrou, se fez conhecido de estrangeiros, de pessoas que não eram de Israel? Lembram da viúva de Sarepta? Sarepta não ficava em Israel, era de uma nação vizinha. Uma nação vizinha, ficava acima ali de Israel. E Deus se fez conhecido daquela mulher por meio do profeta Elias. Olha só. E aqui Deus está, já que esse povo de Israel me desprezou tanto, eu vou me fazer conhecido ali do general Naaman, alguém importante, que provavelmente ia levar isso para as pessoas que olharam, estavam com ele, viram tudo isso acontecendo, viram a sua confissão, ouviram a sua confissão, e Naaman ia levar isso para a sua casa, lá para a Síria, lá para Damasco, e as pessoas iam ouvir acerca do Deus de Israel. Olha só, Naaman virou um evangelista, falando acerca do Deus de Israel, que é o único Deus. Vamos ver aqui a confissão de Naaman, e nós vamos entender, através desse trecho, que compreende os versículos 15 a 19, do segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículos 15 a 19. Deixa a sua Bíblia aberta, esse aqui dá para a gente caminhar juntos. Vamos ver aqui a confissão, o teor da confissão de Naaman e o que isso resultou. Então nós extraímos daqui a nossa mensagem central, que é: a fé gera efeitos imediatos. A fé gera efeitos imediatos. Você já tem fé em Jesus? Você já creu em Jesus como seu Salvador? Então essa fé deve se manifestar, deve aparecer na sua vida imediatamente. Mas como assim? Como assim?
Olha só, vou dar um exemplo. Eu aceitei Jesus hoje. O que eu fazia antes de aceitar Jesus? Eu falava palavrão, eu desrespeitava meu pai e minha mãe, maltratava eles, eu xingava as pessoas, eu era uma pessoa irada. Quando eu me converto, o que acontece? Uma renovação na minha mente, todo o meu espírito, todo o meu ser é renovado, é santificado no sentido de separado, e agora inicia o que? O processo de santificação. Mas essa fé que entrou ali no meu coração, está no meu coração desde o dia da minha conversão, ela gera efeitos na hora. Que efeitos podem ser? Um exemplo, eu paro de falar palavrão. Por quê? Porque eu sei que a Bíblia condena esse tipo de atitude. Sim, eu aprendo lá na Bíblia que eu não posso falar nenhuma palavra torpe, só palavra que edifica. Então o que eu faço? Peraí, agora eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida a Ele. E a Bíblia diz que eu não posso falar palavra torpe, então eu não vou falar. Por quê? Porque eu me converti. Então, efeitos imediatos na minha vida, imediatos e visíveis, não pode ser algo no meu coração que ninguém vê. Não, 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 não. A fé, poderia até acrescentar aqui, a fé gera efeitos imediatos e visíveis, que as pessoas podem ver, podem testemunhar. A fé gera esses efeitos. Vamos ver que efeitos a fé que teve Naamã gerou na vida dele. Olha só lá no versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele estava no Jordão, foi lá se banhar, saiu do Jordão limpinho, como a pele de um nenê. Voltou ao homem de Deus, Eliseu, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Olha só, a mentalidade daqueles homens, a mentalidade das nações pagãs é quem não crê em Deus. A mentalidade dessas nações era o quê? Que existia um Deus para cada território, um Deus para cada terra, um Deus para cada nação. E aí, qual é a confissão de Naamã aqui? Eu reconheço que não há Deus, em toda a terra não há Deus, exceto em Israel. O Deus verdadeiro está atuando aonde? Em Israel. Esse povo adora o Deus verdadeiro. E segue aí, ó. Agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Então, Naamã fez essa confissão, ele confessou que só há Deus, e o Deus verdadeiro está em Israel. Ele confessou isso, ele teve ali a fé em Deus, não teve fé em Jesus. Não, nem sabia, nunca nem ouviu falar de Jesus ou de qualquer descendente de Abraão. Ele teve fé em Deus, ele creu em Deus, Naamã, tá bom? E ele falou: ô Eliseu, aceita um presentinho? Eliseu. Por que Eliseu não aceitou um presente? Porque poderia parecer suborno. Lembram do versículo de Deuteronômio 10, 17, da aula passada? No finalzinho fala: Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O que é suborno? Quando você dá um dinheirinho para alguém para receber um favor. Ou faz aquele favorzinho para mim. E a pessoa deveria fazer isso sem qualquer intenção, sem qualquer motivação nesse sentido, de dar dinheiro. Não. Deus fez. Eu quero te dar um presente. Não precisa. Não precisa. Olha só o que Eliseu diz lá. Versículo 16. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse. Naamã insistiu, mas ele recusou. Eliseu: não quero o seu presente, não precisa. Ele não aceitou. Disse Naamã: se não queres, tudo bem. Se você não quer o presente, olha só, o meu pedido.
Naamã fazendo um pedido para Eliseu. Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Mais um pedacinho aqui da confissão de Naamã, está dizendo aqui, eu não vou mais servir holocausto ou sacrifício, não vou mais adorar outros deuses, senão o Deus de Israel. Mas que pedido estranho dele aqui, um pedido, isso aqui é um pouco de terra, é isso? Isso aqui aqui está traduzido bem difícil aqui, uma carga de terra de 2 mulos. O que é? É até difícil de entender, uma carga de terra de 2, ele queria uma porção de terra. Queria um pouco de terra, um caminhão. Se fosse hoje, ele ia pedir, me dá um caminhão de terra. Mas que terra? A terra de Israel. Por quê? Porque existia, naquela época, mais uma vez, a crença de que a pessoa só seria abençoada naquela terra. Então ele iria voltar para a Síria, mas ele queria levar um pouco da terra de Israel para ser abençoado pelo Deus de Israel. Naamã não conhecia, não tinha conhecimento completo de Deus. Ele acabou ali, por assim dizer, de se converter, de conhecer o Deus verdadeiro, de fazer a sua confissão. Ele não tinha um conhecimento total, saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, a lei do Senhor que mostra os seus atributos. Não tinha esse conhecimento. Então ele falou, com base na crença dele ali, ele falou, me dá um pouco de terra para eu construir um altar lá na minha terra, lá na Síria, e servir a Deus lá. Essa era a crença dele. Esse foi o pedido dele. Mas olha só que interessante. Esse foi um efeito, por quê? Um efeito da fé de Naamã. Gerou um efeito imediato. É a nossa mensagem central. A fé gera efeitos imediatos. Aconteceu na hora. Ele não ficou, vou ver aí como é que eu vou viver, agora que eu entreguei minha vida a Jesus, vou ver umas coisas, ficar enrolando na vida, para mudar. Não, a vida dele mudou na hora, não ficou, não, eu falo um palavrão aqui, acolá, mas não, a vida de Naamã mudou na hora. Ele não queria adorar mais outros deuses. Não queria levar um pouco de terra para adorar o Deus de Israel. Ele disse aqui, nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A fé de Naamã, a fé em Deus, gerou um efeito imediato. Ele nunca mais ia adorar outros deuses. Mas teve mais um episódio aqui. Olha aqui, mais um efeito da fé de Naamã. Ele estava preocupado com o que ia acontecer quando ele voltasse para casa. Já estava vislumbrando o que ia acontecer. Olha só que interessante. E nós devemos ter essa preocupação quando aceitamos a Jesus. Muitas vezes nós não ligamos para o modo como vivemos ou como nos comportaremos diante dos outros, e Naamã já estava preocupado com isso, ali, na hora, no momento em que confessou a Deus como o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Olha só, ele já estava pensando lá na frente, enquanto a gente fica aqui, não sei, isso aí eu não vou... eu estou lutando contra isso. Gente, estou lutando. Eu sei que existem lutas, existem pecados que nós lutamos mesmo. São a nossa propensão, a nossa natureza pecaminosa que luta contra o nosso espírito. Sim, existe, mas não há motivo para nós ficarmos enrolando nos nossos pecados. Ficamos ali, a fé em Deus, agora nossa fé em Jesus, nos capacita a vencer o pecado. Ali no processo de santificação. E essa santificação visível é evidência dessa própria fé. O que Naamã estava fazendo ali, ele estava mostrando para os outros, para a sua comitiva, e iria mostrar quando chegasse em casa. Ia mostrar para os outros que só há Deus em Israel, e é o único Deus que ele adora. Isso era o evangelismo de Naamã. Isso era a evidência da sua fé, a sua santificação, a mudança no modo de
viver. E olha aqui a preocupação dele no versículo 18. Nisto, ainda está falando com Eliseu, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então, Eliseu, me perdoa nisso que eu vou te falar. Já me perdoe antecipadamente. Quando o meu senhor, aqui ele está falando do rei da Síria. Meu senhor é o rei da Síria. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. O Rimom aqui era um deus sírio, era um deus que os sírios adoravam, e tinha essa cerimônia em que Naamã obrigatoriamente participava porque era o comandante do rei. Então essa cerimônia, uma cerimônia a um deus que não existe, a um deus pagão, a um deus da Síria, que não é o Deus verdadeiro. Naamã já estava preocupado com isso. Peraí, eu falei que só vou adorar o Deus de Israel, mas tem essa cerimônia aí que eu tenho que me curvar lá e é complicado. Então eu vou falar aqui com Eliseu. Eliseu, me perdoe, assim, falando com Eliseu, mas por ser Eliseu ali o profeta do Senhor, né? Quem fazia a intermediação entre os homens e Deus. Falou, Eliseu, já me perdoa isso porque eu vou ter que fazer isso, é minha posição, eu estou aí. E olha só que interessante, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que Eliseu poderia falar, não, você vai ter que abandonar a sua posição. Né? Você vai ter que abandonar isso. E geralmente é o conselho que nós damos. Eu lembro de um jovem aqui da igreja, um jovem, ele tinha acho que 13 ou 14 anos, quando começou a trabalhar num bar. Ali no balcão de bar, servindo pinga para os outros, um pinga para bêbado. Tava lá. Jovem de 14 anos, num bar. Olha só, e o jovem crente, está na igreja até hoje, nosso amigo, nosso irmão. E esse jovem trabalhou nesse bar 2 ou 3 dias, pela graça de Deus, que foi assim. Por quê? Porque o nosso pastor falou para ele, aconselhou, olha, você saia desse lugar agora, imediatamente, porque era muito perigoso para ele, muito perigoso. Imagina ficar ali trabalhando anos, meses, servindo pinga ali, pode sair briga e as coisas que ele aprender e ouvir, um jovem, de 14 anos, daqui a pouco vocês vão fazer 14 anos. E aí ele teve conhecimento dos perigos e saiu logo aí desse emprego, não ficou muito tempo. Geralmente a gente fala assim, uma pessoa perdeu o emprego, perdeu o emprego. Eu falo, Naamã, você vai perder seu emprego. Olha só que interessante, um pouco diferente o tom de Eliseu. Olha só, no versículo 19, Eliseu lhe disse, vá em paz. Vai em paz? Que história é essa? Mas o cara vai se prostrar lá diante de Rimom lá? Como assim, vai em paz? Não era para ele pedir demissão e acabar com tudo isso? Meus irmãos, meus queridos, irmãos está muito formal, né? Mas se vocês são crentes, vocês são também meus irmãos. Espero que todos vocês sejam crentes, especialmente os que estão aqui da Igreja Batista Redenção. Eu sei que tem outras pessoas me assistindo, espero que sejam irmãos também, tá bom? Existe, quando o crente se converte, quando alguém professa a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, existe um processo de aprendizado. Sim, existe um processo de aprendizado. Deus, no seu plano, desde o Éden, desde a criação do mundo, até a consumação dos séculos, até o que vai acontecer no futuro, Deus não se revelou tudo de uma vez. Pum! É o que os teólogos chamam de revelação progressiva. Revelação progressiva, um progresso na revelação. Ou seja, Deus não despejou, no dia que o homem pecou, Deus falou, não, vou enviar Jesus vai morrer pelos seus pecados. Não. Lembram do proto-evangelho que eu disse nas aulas passadas? Deus falou, o seu descendente vai pisar na cabeça da cobra. E a cobra vai ferir o calcanhar do seu descendente, Eva. Só falou isso. Mas era uma alusão ao que Jesus faria na cruz, a obra de Jesus na cruz. E
essa revelação progressiva, o que é? Deus se mostrando, fazendo-se conhecido dos homens, das nações, por meio de Israel, por meio até de alguns momentos de outras nações, fazendo-se conhecido dessas outras nações, ele revela tudo isso aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Não é tudo de uma vez. Então, o nosso processo de santificação, ele também acontece aos pouquinhos. No entanto, a fé gera efeitos imediatos e visíveis. Então, acontece na hora. Na hora, a fé gera efeitos imediatos. Gerou efeitos na vida de Naamã. Não vem com essa história de enrolação, não. Mas no nosso processo de santificação, nós vamos mudando, nós vamos de glória em glória, nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, progressivamente, de pouquinho em pouquinho. Então parece que Eliseu não estava preocupado aqui, não, Naamã, agora você vai ter que viver assim, agora você vai ter que ler a lei do Senhor, agora você vai ter que viver debaixo da lei. Não. Ele falou, você pode levar a terra, parece que não, ele não disse nem sim nem não, né? Não temos a resposta aqui, mas se você considerar que o pedido de Naamã compreende os dois e Eliseu respondeu, vai em paz, então parece que o pedido foi aceito. Pode levar lá a terra. Eliseu sabia que Deus não estava preso na terra. Ele sabia, era o Deus soberano, o Deus de toda a terra. Mas Naamã fez esse pedido. Esse pedido poderia servir, inclusive, ali para evangelizar os outros, e aí Naamã cresceria no conhecimento de Deus, se fosse o caso, se tivesse a revelação completa. O que acontece conosco hoje? O que acontece conosco? A fé já gera efeitos imediatos na nossa vida, que as pessoas podem ver, e vai gerando efeitos até a nossa morte. É uma constante transformação na nossa vida que as pessoas podem notar, as pessoas podem ver. Olha só, o pastor Isaac não, olha, o Isaac já não é mais, ele se converteu, olha, ele não faz mais isso, não faz mais aquilo. Olha só, olha, agora ele virou pastor Isaac, olha, está progredindo na vida cristã, está se santificando, está mudando, transformando a sua vida e se parecendo cada vez mais com Jesus. Então, como eu faço isso? Como isso acontece? Eu preciso de conhecimento. À medida que eu vou adquirindo conhecimento, vou conhecendo o Senhor Jesus, o que Ele quer, o que Ele não faz, como Ele pensa, quais são os seus mandamentos, quais são os efeitos da sua obra. À medida que eu vou conhecendo isso, eu vou transformando a minha vida. Essa é a santificação, um processo de santificação que envolve o conhecimento. Você precisa conhecer a Deus para se parecer com Deus. Você precisa conhecer o Senhor Jesus para se parecer com Jesus. Precisa andar com Ele, conhecê-lo, suas ordens, o modo como Ele pensa. Tudo isso você precisa saber. E onde você vai encontrar essas informações? Na palavra de Deus. Naamã não tinha a palavra de Deus para guiá-lo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia para nos guiar. E à medida que crescemos em conhecimento, crescemos no relacionamento com Deus por meio de Jesus, aí sim a nossa vida vai se parecendo cada vez mais com o caráter do Senhor, santo do Senhor Jesus. E parece que aconteceu isso aqui. Eliseu não se opôs ao que Naamã faria ali com o rei ali e aquele deus pagão, né, Rimon, e também não se opôs ao pedido de Naamã de levar um pedacinho de terra para poder ele fazer um altar ou adorar a Deus lá em Damasco, provavelmente onde ele vivia, que era a capital do reino da Síria. Síria, tá? Não é a Síria, Síria, sem um A na frente, tá? A Síria é um outro reino. Tá bom, gente? O versículo de hoje está lá em Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Diz assim. Não esqueçam de me mandar o áudio, hein? Eu estou anotando tudo lá. Nós vamos ter a premiação no final do ano. Agora, porém,
libertados do pecado. Olha só, quando aconteceu essa libertação do pecado? Na nossa conversão. Quando nós cremos em Jesus, tivemos ali a confiança em Jesus, a fé em Jesus, ele nos libertou do pecado, do domínio do pecado. Nós estamos agora libertos do pecado. Quer dizer que a gente não peca mais? Não é isso. Não é isso. Nós ainda temos natureza pecaminosa, mas nós não somos mais escravos do pecado. É isso. Nós estamos libertos do pecado, dessa escravidão. Essa é a nossa conversão, essa é a nossa fé, que gera efeitos imediatos. Olha só, transformados em servos de Deus. Antes éramos inimigos de Deus, agora somos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Olha aqui. O fruto de tudo isso, o fruto da nossa libertação, o fruto da nossa transformação em servo deve ser o quê? A santificação. E a santificação, ela é visível. Não adianta crente, agente secreto aí, que ninguém sabe que é crente, ninguém vê as boas obras que ele faz, só de boa. Não existe isso. Esse crente não existe. O crente de verdade, ele tem fé em Jesus e nós podemos ver essa fé dia após dia, no processo de santificação, tá? Então, decorem esse versículo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana. Um prazer estar aqui com vocês, espero estar com vocês de verdade muito em breve. Orem por isso, orem, peçam a Deus. Na semana que vem nós vamos fazer um exercício diferente, vai ser um desafio diferente que eu vou falar só semana que vem. Então, mas fiquem aí com um gostinho de surpresa, tá bom? Deus abençoe, boa semana, tchau, tchau.